Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Padre Anselmo, onde foi que nós paramos? Se está lembrado? Na Bíblia ou na história, padre? Eu acho que fizemos um parêntese e entramos na história, não é? Exatamente. Lembro-me que o senhor falou sobre Roma e o modo como Roma se comportava e, sobretudo, como a terra da Palestina se organizava ou era organizada pelo Império Romano, né? Depois entramos um pouquinho na influência do período persa na história de Israel. Para mostrar ao telespectador e a todos os que assistem esse programa as origens remotas daquilo que nos tempos de Jesus se chamava Sinédrio. Exatamente. Era um grupo de judeus, normalmente anciãos, aristocratas, gente de influência, que formava ali um conselho para administrar a justiça mais ordinária, mais simples. E, sobretudo, para decidir questões religiosas daquela província Yehud, que, na verdade, era uma província absolutamente religiosa. Me foge o nome agora quando um estado é religioso, como se chama? Laico. Não, é o contrário. É um estado, o que acontece no Irã, por exemplo, é um estado, agora me foge a palavra, não é o contrário de laico, teocrático. Deus no centro. É, teocrático. Yehud era uma província, era um pedaço do Império Persa teocrático, e lá se formou uma bulé, ou seja, um conselho. E Yehud começou do nada, não, padre? Começou quando vieram os judeus libertos da Babilônia para reconstruir Jerusalém. Sim. Yehud era Jerusalém e os arredores de Jerusalém. E aqui nasceu o Sinédrio, nas suas fontes primeiras. Enquanto estamos ainda no Império Persa, já nasceu o Sinédrio, já nasceu o conselho, vamos dizer. Esse conselho perdurou na história. Entrou quando a época persa caiu em decadência, ele entrou pela época helenista e sobreviveu até na época romana. E os romanos, como os demais, respeitavam, só que limitavam-lhes o poder. Tinham poderes, mas poderes bem limitados. O ius gladi não era mais da competência deles. O direito de espada, o direito de vida e de morte. Agora, em questões religiosas, questões onde os romanos não entravam e não era do interesse deles, observância do Shabat, questões do puro e do impuro, sabe? Isso aí os romanos deixavam tranquilamente nas mãos do Sinédrio, que podia infligir castigos limitados. Para o descumprimento das penas ali na atmosfera religiosa. Religiosas. Por exemplo, os Atos nos dizem que Paulo, com o consentimento do Sinédrio, devastava casas de cristãos para arrastá-los à prisão, antes da conversão. Isto era um privilégio do Sinédrio, castigo limitado, porque Paulo nunca nos diz que tenha condenado alguém à morte, ou que tenha participado da morte de alguém. Este Sinédrio era formado por quem? Diversos historiadores disseram que ele era formado por 70 anciãos, ou aristocratas, e famílias da nobreza sacerdotal, e presididos pelo sumo sacerdote.
parece que isto aqui não é bem a verdade, pelo menos no século I, a época de Jesus. Quando se reunia o Sinédrio? Quando ele era chamado a se reunir. E sobre que ele se pronunciava? Sobre essas questões que eu acabo de mencionar aqui. Normalmente se reuniam aqueles que estavam mais à disposição. Como no nosso Congresso Nacional, ele está sempre com todos os deputados dentro? Não. Ele funciona de segunda a sexta, mas é muito raro você ver uma presença lá de 500 e tantos deputados. Muitos estão foragidos, ou melhor, foragidos não, muitos estão completamente afastados, ou em viagem, ou em outros lugares. Então, nós temos que colocar um bemol aí quando falamos que o Império, ou melhor, o Sinédrio, era sempre mantido por 70 anciãos e sob a presidência do sumo sacerdote. Está entendido até aqui? E deixando claro, então, padre, para o nosso telespectador, que o objetivo primeiro do Sinédrio foi tratar das questões religiosas. Tratar de questões religiosas e numa sociedade teocrática, algumas questões que, embora não plenamente religiosas, estavam ligados ao religioso. Porque no Estado teocrático, tudo estava ligado à religião, até a cozinha. Até a cozinha estava ligada à religião. Cozinha, moral, estilo de vida, tudo. O que eu como, o que eu não como, em que prato eu como, em que prato não posso comer. Tudo estava ligado à religião. Portanto, havia uma competência grande do Sinédrio sobre os judeus. Agora, como tudo era Império Romano, onde é que os judeus se concentravam mais? Os judeus se concentravam mais na Judéia, no antigo Yehud, em Jerusalém e arredores. Mas a Galileia também, desde a época dos Macabeus e dos Asmoneus, era fortemente judaizada. Havia cidades pagãs na Galileia. Na Galileia havia uma maior miscigenação entre pagãos e judeus, do que na Judéia praticamente entregue aos judeus. Na Galileia havia grandes cidades que eram pagãs. Tiberíades, em honra do imperador Tibério. Que mais? Cafarnaum. Séforis, bem perto de Nazaré. Cesareia de Felipe. Nessas cidades, os evangelistas dizem que Jesus nunca pisou. Ele preferia povoados judeus. Na Galiléia havia judeus, mas esses judeus não estavam nas cidades pagãs. Viviam em pequenos povoados. E era de povoado em povoado que Jesus caminhava transmitindo o evangelho do reino. A maior parte dos judeus, com as autoridades do alto clero, estavam concentradas na Judéia e especialmente em Jerusalém, que era uma cidade-templo. Isto é, 80% dos habitantes de Jerusalém viviam direta ou indiretamente em razão do templo da cidade. Direta ou indiretamente. Certo? O que mais que posso falar sobre a Judéia ou os judeus da época de Jesus? Os comentadores falam muito, padre, também nesse momento aqui, a questão da exploração, isto é, o que Roma exigia como uma espécie de dízimo ou de devolução para os seus cofres. Mesmo. De imposto. Seria imposto, né? Dízimo é muito leve, né? Havia. Se comenta, eu queria saber se isso é verdade, que em alguns casos
até 70% de tudo que se produzia, Roma queria para si. Isso é verdade? Roma não, só. É verdade que era muito. Se nós reclamamos do nosso imposto de renda, no passado era muito pior. E sem as leis protetoras que nós temos, e sem as exceções que nós temos. Mas não havia só o dinheiro de Roma, o dinheiro, o imposto ao imperador. Havia o imposto aos governantes locais, que necessitavam de dinheiro, e havia para os judeus o imposto do templo. Todo judeu, morasse onde morasse, até fora de Jerusalém, até em Roma, era obrigado a pagar o imposto do templo. Um eco disso nós temos no Evangelho, entre Pedro e Jesus. Jesus manda Pedro pescar e pegar a moeda e dar a moeda para si e para Pedro, para os cobradores de imposto do templo. Isto existiu enquanto o templo esteve em pé. Depois que o templo foi destruído em 70, esse imposto do templo não tinha mais razão de ser. Mas para dizer então para o nosso telespectador, sobretudo, que o horizonte da cobrança era muito marcante. Muito elevado, bastante elevado. Jesus não foi um mendigo, mas conheceu bem de perto a pobreza da aldeia onde vivia e das aldeias ao redor. Vamos fazer um intervalo rápido e voltamos.